Olá, bem-vindos ao Selo Cast, um podcast que conecta inovação, sustentabilidade com pessoas que estão desenvolvendo, projetos nessa frente, convidados que estão atuando também na frente do ESG. E hoje a gente tem um tema bem relevante, polêmico e muito atual ao mesmo tempo, que é o saneamento básico, as frentes do saneamento, mas também a questão hídrica, que a gente vai compartilhar aqui com o representante, convidado da Casan. E hoje, nesse podcast, nesse episódio, eu estou com o co-host convidado também, que é o Diogo Azevedo. Diogo que tem essa frente da comunicação, muito ativa, e também a frente de negócios, de vendas, que eu acredito que vai somar muito aqui nesse podcast. Bem-vindo, então, Diogo? Espero que sim, Manu. Obrigado pela oportunidade. Um prazer muito grande estar aqui no Cielo Cast. Já acompanho, a Manu sabe disso, já estou nas redes acompanhando. De fato, sou da área da comunicação, da área de gestão comercial. E também muito envolvido em comunidades empresariais, Então, trabalhando com startups, trabalhando com empresas, no conceito de inovação, no conceito de associativismo, e também de criatividade. Tenho trabalhado bastante essas frentes. E esse tema me interessa bastante, Aliás, as pautas ESG, que é muito, acho que é a tua pegada aqui no Cielo Cast. Então, para mim é uma honra participar aqui contigo. E a gente trouxe também uma pessoa que sabe não só de saneamento, mas que também mergulha nas águas da tecnologia, da IA, do ESG, também um advogado, que é o Vinícius Raguianti. Seja muito bem-vindo, viu, Vinícius? Legal, obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Diogo, Manuela. Dizer que é um prazer estar aqui. Confesso que é uma oportunidade bem diferente, A primeira vez que eu participo de um podcast. Nesse caso aqui, estou obviamente representando o presidente Edson Moritz da Casan, que é a empresa que eu tenho orgulho de estar trabalhando atualmente. Sou assessor de marketing e brand da empresa, uma área completamente nova para mim, mas que o presidente já tem uma bagagem enorme, porque, na verdade, como você mencionou, eu sou um engenheiro sanitarista ambiental, tenho 15 anos de estrada aí trabalhando com saneamento. Eu trabalhei muito para a Casan e nunca dentro da Casan. Então eu tenho uma boa bagagem, conheço bastante sobre a questão do saneamento em Santa Catarina. Também já passei por algumas outras instituições, fui pesquisador da Fundação CERT, que é uma instituição que está muito ligada nesse ecossistema que a gente está aqui, do Sapiens Park. Já trabalhei aqui no Sapiens Park, muito antes desse prédio estar pronto, no Inova Lab ali. Inova Lab, sim. Quando esse prédio aqui ainda era um projeto, então eu trabalhei com inovação e sustentabilidade, quando o ESG ainda estava sendo rabiscado, quando a gente só falava ainda de desenvolvimento sustentável, eu já tive a oportunidade de trilhar esse caminho. E mais recentemente eu me formei em Direito, numa perspectiva também de trabalhar com saneamento e meio ambiente, que as questões legais são transversais, essenciais, Fugir um pouco só da perspectiva técnica. E mais recentemente ainda mergulhei no mundo da inteligência artificial generativa, que é esse tema aí que transborda qualquer assunto hoje em dia, Inclusive eu tenho uma visão até bem ponderada e bem crítica sobre o hype da IA também, que eu entendo legal. Muita coisa às vezes está um pouco exagerada, então... Enfim, nem do ESG. Também, A gente tem, eu acho interessante essa pegada que vocês têm, assim, de falar o tema com transparência e sem ficar naqueles clichês vazios e discursos montados, Prazer estar aqui, vai ser um prazer falar sobre esses assuntos com vocês. Bacana, eu fiquei pensando que tu tem várias frentes diferentes, mas que se conectam, A cabeça deve ficar a mil, porque inovação, a parte de legislação e mais engenharia ambiental, Sim. E acho que a mais difícil delas eu não falei, que eu sou pai agora, minha filha tem... Esse é o grande desafio da vida. Minha filha tem 8 meses, eu tenho um enteado de 6 anos também, mas minha filha de 8 meses nasceu esse ano, que talvez realmente tenha sido a maior transformação pessoal que eu já passei. Que legal. E enfim, eu consigo, eu passo hoje em dia, tu já me falavam isso, que depois quando você tiver um filho e tal, não sei se vocês têm filhos, mas depois que nascer seu filho, minha mãe falava isso, depois que nascer seu filho você vai entender. E
E hoje eu entendo muita coisa, realmente, assim, essa questão da família para mim é muito importante, eu valorizo demais, e eu valorizo mais ainda o setor que eu escolhi trabalhar, né? Claro. Essa questão de, poxa, servir água tratada para as pessoas, tratar esgoto, né? A gente talvez equilibrar e balancear esses impactos ambientais que a nossa existência nesse planeta causa, né? Tudo isso é um tema que sempre me fascinou e eu sou muito entusiasta assim de estar nessa vanguarda de resolver essas coisas, né? Eu não tenho aquela visão muito, talvez assim, de uma perspectiva, eu confundo às vezes os termos, né? Mas naquela ideia da gente retroceder para um momento onde a tecnologia. Porque tem gente que associa isso, né? A Revolução Industrial que causou esse desequilíbrio, etc. Sim. Eu acredito mais que a existência humana na Terra é uma entropia por si só. Claro. E a gente está aqui justamente para ver formas de compensar. E eu acho que se a tecnologia eventualmente é o grande causador disso, ela que vai ser a nossa salvação também. Então é um pouco por aí. E nesse ponto, só pegando o teu gancho, ao mesmo tempo que a gente está na era da inovação, tecnologia, a gente tem várias pessoas sem acesso, né, à água potável, a saneamento, que são problemas básicos e que provavelmente algumas inovações não vão resolver, a não ser um trabalho melhor e eficiente das instituições que estão à frente disso, né? Como a Sim. Casan, lá no Rio Grande do Sul, a Corsan, e essas parcerias que estão vindo. Eu acredito até que é bom você falar, a gente começar falando do conceito, né, de saneamento básico, os eixos, porque quando a gente fala em saneamento, todo mundo acha que é só a questão do tratamento de esgoto, e não é, Sim. tem os eixos, né? É. E o que mudou vindo do marco legal, né, do saneamento, que 2020 deu um up, assim, nessas alterações, mas ao mesmo tempo é um desafio, porque não adianta querer mudar, modificar se não tem investimento, né, nessa frente. De fato, assim, a gente tem algumas contradições, né? Somos a 7ª economia do mundo, né? Um PIB dos maiores países do mundo, e temos aí um indicador, uma chaga aí, que é esse indicador de saneamento, no mínimo, contraditório. Eu acho interessante a oportunidade que a gente tem aqui de falar um pouco com o tempo, porque geralmente a gente é chamado para dar entrevista lá na Casan, geralmente só para apagar um incêndio, para falar de uma coisa, e o jornalista nunca tem condição de passar uma fala inteira. Tem. Sempre tem um conceito de crise envolvida, né? Alguma E ele coisa pinça mais... ali a frase que você falou, que atende Exato, a pergunta dele, exato. mas você Não, falou um monte de coisa ali que situava aquele assunto. Mas a questão do saneamento é uma coisa interessante, assim, porque você mencionou o novo marco, né? Formalmente falando, o saneamento está organizado no Brasil, ele já teve várias eras, né? Talvez a primeira grande era, ela é da década de 70 ainda, quando então o governo militar instituiu o que seria o Plano Nacional de Saneamento. Naquela ocasião é que se formalizou basicamente o quê? Bom, vamos criar 5 universidades de engenharia sanitária em pontos estratégicos. Florianópolis foi escolhida uma delas, então eu estudei nessa universidade, Universidade Federal de Santa Catarina. Aí algumas outras em outras regiões e tudo mais. E naquela ocasião que foram criadas as companhias estaduais de saneamento. Então a Casan é daquela época, a Corsan é daquela época, a SEDAI é daquela época, Sanepar, Copasa, Cagesse no Ceará, Casal no Alagoas, a Embasa da Bahia, tudo vem de lá. Porque até então o que acontecia? O saneamento era basicamente um assunto do município. Tanto que grandes municípios, municípios com uma história muito forte, possuem ainda seus departamentos de saneamento. Porto Alegre tem o DEMAI. Apesar de ter a Corsan no Rio Grande do Sul, quem presta serviço de saneamento em Porto Alegre é o DEMAI. Algumas outras cidades, até mesmo Santa Catarina, possuem departamentos próprios, que a Casan nunca atuou. Então, naquela ocasião, o que se dizia? Bom, saneamento básico é um assunto do Estado. Estado, ente federativo, né? Unidade da federação. Cabia ao município, basicamente, aderir a esse planejamento que era centralizado. Então, o município era quase que ele era basicamente um cliente mesmo da Casan. Vamos falar de Santa Catarina, né? Ele era um cliente da Casan. E ele basicamente precisava disputar a atenção da Casan para conseguir resolver seus problemas. Quando veio 2007, veio o marco regulatório do saneamento. Esse sim é o marco atual, 2007. 2020 houve uma revisão, eu já vou falar dele.
Mas em 2007, o Congresso Nacional passou a régua, a gente pode chamar assim, na questão da institucionalidade do saneamento. Primeira coisa que ele definiu. Bom, o município tem que ser o titular do serviço. É ali que acontecem as coisas, Claro. é ali que ele vai ter as suas demandas, é Com ali que ele vai ter particularidade, suas né? necessidades, particularidades, seus desafios geográficos, demográficos e etc, né? Então, por mais óbvio que isso pareça, foi só em 2007 que isso foi estabelecido, né? Segunda coisa, ele definiu que saneamento básico são 4 serviços: abastecimento de água. Então, tudo isso envolve o quê? Captar água de um manancial, de um rio, de um aquífero, de um poço subterrâneo, tratar essa água e distribuir para as pessoas. Segundo serviço, coleta e tratamento de esgoto. Então, a gente costuma dizer o seguinte: bom, eu tiro a água do rio, trato, levo para sua casa. Você vai me devolver em formato de esgoto. Então, eu tenho que pegar esse esgoto, tratar e devolver para o rio. O que a gente está fazendo, no fim das contas, é entrar no ciclo da água, né? O ciclo da água que aconteceria naturalmente, dela evaporar, virar chuva, virar água do rio, escoer, voltar para o mar, evaporar de novo. Quando a gente coloca o saneamento, a gente entra nesse ciclo. Então a gente faz um pequeno desvio desse ciclo, a gente usa essa água e a gente devolve na forma de esgoto. Então a gente aqui mata os 2 serviços que tratam diretamente do ciclo da água. Aí depois vem também a questão dos resíduos sólidos, coleta, manejo e tratamento de resíduos sólidos. Então, é sobre essa questão da gente, primeiramente, afastar os nossos resíduos, né? Mas não só isso, a gente reduzir a quantidade de resíduos que a gente gera, a gente conseguir reciclar a maior parcela possível, a gente conseguir recuperar energeticamente e a gente mandar para um aterro sanitário, que é a forma mais segura de se acondicionar resíduos, mandar para o aterro sanitário só aquilo que realmente não dá para aproveitar. Então, tudo isso o Marco foi trazendo. E o último serviço, que a gente chama que é o nosso primo pobre do saneamento, mas é a drenagem urbana. A drenagem urbana parece que é uma coisa que está ali, acessória das pistas e das ruas, mas ela é um serviço de saneamento. Em vários países, em várias cidades desenvolvidas, a drenagem é um serviço cobrado, inclusive. Então, você vai pagar pela infraestrutura de drenagem em função da área que você impermeabilizou da sua casa. Tanto que nesses lugares se estimula que você diminua essa área impermeabilizada, considerando que você causa um impacto menor na cidade. Então, esse é o do marco de saneamento, esse é o que a gente talvez deixa mais de lado nas discussões. E eu acho que hoje a gente nem vai ter tempo para ele. Valeria a pena chamar um dia só para falar disso, que é uma parte De fantástica, né? cada eixo, na verdade. É legal Pois nós é, valeria compartilhar. de cada eixo, né? A Casan, a gente fala de água e esgoto. Mas se você parar para pensar, esses 4 eixos se interrelacionam, né? Porque assim, ó, se eu não tenho um bom manejo dos resíduos, eu vou entupir as galerias e minha drenagem não vai funcionar. Esses resíduos também vão para o rio e vai contaminar minha água. Então vai ficar mais caro para eu tratar e distribuir e, consequentemente, vai ficar mais difícil eu tratar o esgoto. Então as coisas não estão isoladas, né? Elas se comunicam. Mas voltando para o marco, até para não divergir muito aqui e não ficar muito prolixo. Naquela ocasião, ele organizou e falou: ó, o município é o titular. Então, já que o município é titular, ele tem que fazer um plano municipal de saneamento. Esse plano tem que dizer lá, ó, eu vou precisar fazer 3 estações de tratamento de esgoto, minha cidade vai crescer, eu vou precisar buscar mais água em tal lugar, vai custar tanto. E aí, naquela ocasião, o município tinha algumas opções de como que ele iria prestar o serviço. Ele poderia criar um departamento próprio. Vamos dar o exemplo de Porto Alegre, DEMAI, já tinha um departamento próprio, ele manteve esse departamento. Ele poderia fazer uma concessão, ou seja, abrir uma licitação e chamar uma empresa privada para fazer isso, ou ele poderia, de uma forma muito simplificada e muito facilitada, fazer um contrato de programa com uma empresa estatal. É daí que vem essa ideia de que o município pode contratar a Casan sem licitação. No marco de 2007 previa isso. Porque, na verdade, assim, ele fez uma transição onde a Casan já atendia todo mundo. Aí, quando ele organizou essa questão do município, ele falou: município, você pode continuar com a Casan. Só que aí você tem que fazer um contrato de programa, e nesse contrato de programa, as metas do seu plano municipal de saneamento têm que estar atendidas. Então, a Casan tem que mostrar como que ela vai atender essas metas. E assim foi. O tempo passou de 2007 para lá, e uma percepção geral, até por questões assim de mudanças de governo, a gente viu governo Lula, governo Dilma, Temer, e a gente tinha uma percepção, de uma visão de que o Estado tinha falhado.
né? Uma percepção bem notória. E o mercado, para participar do setor de saneamento, ele exigia uma organização melhor. É daí que vem, o Temer faz a primeira tentativa, ele faz via medida provisória, e por questões de burocracia política não vingou, caducou aquela medida provisória. Quando o Bolsonaro assume, já tinha uma lei correndo, né, no Congresso Nacional, e ela foi então aprovada em 2020. O que essa lei mudou do marco de 2007? Basicamente é o seguinte, ó, a gente vai organizar um ambiente para a iniciativa privada participar. Por quê? Para o Estado não deu conta. Era um consenso do mercado que para o Estado ficou difícil fazer. E estava difícil para o ator privado participar. Insegurança jurídica, ambiente regulatório, etc. E aí, várias críticas aconteceram, porque qual que é o ponto? A iniciativa privada vai querer participar só da onde dá lucro, não vai atender os municípios que são deficitários, algo que as empresas estatais, pela função de utilidade pública que elas têm, elas não têm que operar só pelo lucro, né? A Casan mesmo, né? Nós temos vários municípios que não dão lucro. Então, às vezes, o lucro de sistemas maiores que banca e viabiliza um abastecimento de água para um município que não tem condição. Então, isso era uma grande crítica. Como é que resolveram isso? Bom, então a gente vai instituir a prestação regionalizada de serviços, de uma forma que ficou, de uma forma meio grosseira, assim, conhecido como colocar o filé junto com o osso. Então, assim, você quer licitar para atender Florianópolis? Ok, você vai ter que pegar a grande Florianópolis toda. Vai ter que pegar Angelina, você vai ter que pegar Santo Amaro, você vai ter que pegar Antônio Carlos, todos esses municípios que estão ao redor. E é assim que saiu o novo marco, então. Ele vem para viabilizar a participação das empresas privadas. Santa Catarina... Com um prazo até 2033, né? Muito bem colocado. O prazo... O marco também coloca essa meta, né? Ó, a gente está fazendo... Porque tudo isso é sobre o quê? Bom, a gente precisa levar saneamento para todo mundo. É a universalização do saneamento. E para fazer isso, a gente fez toda essa institucionalização da coisa e tal. Aí tem a meta, né? A gente tem que atender 90% da população com serviços de esgoto até 2033 e 99% da população com água até o mesmo prazo. O que aconteceu? Santa Catarina está atrasado, não está só atrasado no indicador de esgotamento sanitário. A gente está atrasado na primeira meta do marco, que é essa questão da prestação regionalizada. Nós não conseguimos ainda instituir a regionalização do saneamento em Santa Catarina, que seria esse regramento. Ó, a gente vai ter que organizar isso aqui em blocos. Não dá para ficar os municípios licitando e fazendo concessões isoladamente, como, por exemplo, aconteceu aqui na Palhoça. Não tem nem dinheiro, né, para fazer. Os grandes municípios vão ter, por exemplo. Os grandes, a Palhoça sim. conseguiu, porque, poxa, imagina, ela já está sem a Casan já há mais de 15 anos e é uma cidade que cresce muito, que ela tem condições de viabilizar. Então, tem interesse no agente privado de estar ali. Agora, Santa Catarina tem pelo menos 75% dos municípios com população abaixo de 20 mil habitantes. Esses municípios não se viabilizam com rede coletora, estação de tratamento, etc. Tanto que, para esses casos, como que a gente vai resolver o saneamento nesses lugares? A gente vai instituir o que na casa a gente está chamando de esgotamento sobre rodas. É um modelo onde as casas têm fossa séptica, filtro e sumidouro, mas não está por conta aquela fossa lá. A Casan vai atender esses caras, onde ele vai pagar uma tarifa muito menor do que da rede coletora, e a Casan, de tempos em tempos, vai lá e coleta esse resíduo da fossa, controla o uso dessa fossa, e assim a gente não precisa gastar com investimento que não se paga. Porque não é só sobre não gastar, o investimento tem que se pagar. Tem que se pagar. Você imagina, você passar um tubo que vai coletar esgoto numa região. Primeiro que assim, eu costumo dizer o seguinte, tem que ter esgoto nesse local. Muitas vezes não tem. São casinhas espalhadas assim, que o próprio ambiente dá conta daquilo. Já dá conta, já resolve, né? Sabe, vamos pegar a Caíra da Barra do Sul aqui em Florianópolis, lá no extremo sul da ilha. Você levar uma rede coletora até lá é inviável. Tecnicamente falando, você vai ter que pagar uma tarifa que não se paga. E aí já entra uma crítica que nós temos lá, os técnicos no geral têm, sobre o indicador de cobertura de saneamento, de esgotamento sanitário. O indicador formal oficial só considera a rede coletora. Ele não considera esses casos que é adequado você ter fossa e etc. Você não está causando poluição e as pessoas não estão sofrendo os impactos do saneamento. Uhum. Mas ele só considera a rede coletora. A fiscalização dessas casas, essas moradias, né, que teria essa ligação, ela ocorre como hoje? Hoje em dia seria a prefeitura, né? Uhum. E aí a ideia da casa é o seguinte, ó,
para resolver isso, para não depender das prefeituras, a Casan vai atender esse serviço. E o novo marco permitiu isso. Uma inovação que pouca gente fala. Mas o novo marco entendeu. Ó, a rede coletora não se viabiliza em todo lugar. E a gente precisa levar dignidade e saneamento para todo mundo. Então, 30% da população de Santa Catarina tem acesso a esgotamento sanitário. Mas se você for no IBGE, no censo, ele fala que 90% tem uma fossa adequada. 10% vai ter uma fossa rudimentar ou algum tipo de esgoto sendo jogado a céu aberto. Só 10%. Então, você entende? O Campeche mesmo. O Campeche ainda não tem rede coletora. Na verdade, ele tem a rede, mas ainda não pode tratar. E ainda não coleta. Dá para dizer que ali a gente vive uma situação de calamidade ou de... Isso seria contrário até o movimento que está acontecendo agora. As pessoas estão indo para lá, as pessoas estão buscando, tem se valorizado cada vez mais. Né? A gente costuma dizer, tem uma contradição muito forte, porque Santa Catarina, maior renda, melhor saúde, os melhores indicadores de emprego e tudo mais. E aí quando a gente vai estudar saneamento, a gente entende, não ter saneamento, o que acontece? A renda do trabalhador é mais baixa porque ele falta do trabalho. Né? Ele fica doente, falta de trabalho. Sim. A escolaridade é mais baixa, porque a criança fica doente e também não vai para a escola. Os imóveis são mais baratos, porque é uma região degradada. E, enfim, saúde, etc. Aí Santa Catarina é tudo topo. Aí você vai ver, os jornais falam assim, Santa Catarina é um atraso no saneamento. Alguma coisa não fecha, né? Perfeito. Então, assim... E algumas questões só, entrando nessa questão de não fecha os dados, assim, um olhar que eu tenho, né? Eu trabalhei muito com licenciamentos de condomínios, loteamentos, e não se obrigava, e ainda não se obriga muito a ter uma inovação, alguma frente que trate o saneamento próprio do condomínio, que não seja junto com outra frente, né, fora, externa, e isso não se olha, não se exige tanto. E se for ver, a questão da drenagem, ela está também diretamente ligada a toda a questão do condomínio, as áreas que daqui a pouco vão ser cada vez mais ocupadas, elas precisam ter essa viabilidade também de drenagem, né, porque quando tu coloca mais pessoas morando, a vazão vai aumentar, então vai ter suporte naquele local. Sim. E o que eu vejo, assim, que às vezes criar mais dentro dos condomínios um ecossistema de tratar o esgoto ali mesmo, sabe? E não externo. Eu queria ver o teu olhar sobre isso. Se tu acha que tem que ter sempre junto com uma concessão fora, ou se não deveria ser exigido mais de condomínios fazer o próprio tratamento ali, para que isso também melhore, né, os índices do próprio, não só do estado, mas do município, Sim. e também gere menos custo para a administração municipal. Não, com certeza, né? Porque aí a gente está falando assim de visões de planejamento urbano, né? Porque quando a gente fala de loteamento, a gente está falando sobre como aquele município está organizando Mas não só loteamento, vamos pensar num todo o sistema, sabe? Assim, vamos olhar na vanguarda, né? Se a gente olhar, sei lá para Califórnia. Eu lembro que em 2018 eu fui para um congresso de reuso na Califórnia. Tomei cerveja lá que foi feito com água de reuso. A brincadeira, isso aí foi esgoto um dia, né? E é uma brincadeira que eu faço até com o meu enteado, né? Eu falo, você sabia que essa água que você está tomando um dia foi o xixi do dinossauro? Aí ele fala assim, nossa, mas como isso e tal? Pois é, porque é a mesma água que está circulando no planeta desde sempre. Não foi colocado água nova no planeta, não né? Foi colocado a mesma, água nova. Né? Exato. Então, assim, aquela molécula que está ali já passou pelo xixi do dinossauro antes. Exato. E o que lá nesses congressos eles colocam como vanguarda? Eles colocam que os sistemas centralizados, essa ideia de você ter uma ocupação, a gente coleta todo esse esgoto, leva uma estação de tratamento centralizada, trata isso e devolve para o ambiente. Que isso, no longuíssimo prazo, é um modelo que tende a não existir mais. A gente está falando, sei lá, lá da Califórnia. O problema é que a gente ainda não conseguiu nem resolver esse modelo, né? Exato. Mas vamos pensar como é que seria um futuro utópico, né? A gente pode pensar, da mesma forma que hoje a gente gera a própria energia para atender a gente, não é impossível pensar que num futuro os condomínios gerarão a própria água a partir do seu esgoto. Então vamos pensar assim, ele vai coletar a água da água de chuva, essa água de chuva vai servir ali os vasos sanitários, algum outro uso, esse esgoto vai ser tratado dentro desse condomínio ou dentro desse loteamento,
E essa água que foi tratada ali volta para ser utilizada. O próprio Sapiens Park foi estruturado nesse conceito, né? Infelizmente, o faseamento dele, como ele aconteceu, hoje não gera tanto esgoto assim para a estação de tratamento que existe aqui se viabilizar, o que é uma pena. Mas ele foi projetado para não causar um impacto externo. Tipo assim, ó, a gente vai trazer 20 mil pessoas para cá, uma série de empreendimentos, etc., mas a gente não quer causar impacto. Pelo contrário, a gente quer gerar um impacto positivo. Eu sei porque eu trabalhei no projeto. Então se pensou na drenagem, né? Esses lagos que tem aqui é justamente para gerar espaço para a drenagem cair. E ao invés de trazer areia de aterro de fora, essa areia que foi tirada para gerar o lago gera os aterros das construções que estão aqui. Então talvez o Sapiens seja até um modelo interessante de como isso vai ser no futuro, né? Parcelamentos de solo que simplesmente geram mais impacto para o município não vão ter lugar. Porque acaba sendo um problema. Exato, Isso depois vira um problema do município, da Casan, né? Aquela história, o loteador fez, vendeu os lotes, ó, agora tá aí, ó. Eles até precisam passar a rede coletora e às vezes gerar umas pequenas estações de tratamento. Só que muitas vezes isso não se conecta com a nossa rede, a viabilidade que foi pensada é outra, não tem essa centralidade de como pensar. Porque planejar saneamento é uma conta dificílima, né? É uma tarifa só que todo mundo paga para atender todo mundo. E aí tem muita contradição nisso. E Vinícius, acho que você pegou um ponto, né? O próprio Sapiens, eu acho que tu citou um belo do exemplo de uma construção que foi feita com inteligência nesse sentido, né? Uma inteligência de, além de não gerar um impacto, de cuidar, inclusive, para melhorar o seu entorno, né? E tem se falado em Floripa, se fala bastante sobre, inclusive existe agora um movimento entre algumas entidades em parceria com a prefeitura para se pensar, por exemplo, no modelo de cidade mais inteligente, né? Então tem se discutido muito sobre a questão do urbanismo, como é que as pessoas vão conviver melhor sem veículos, a moradia das pessoas. E a gente está falando do saneamento, fala da Casan como algo, né, qualquer um de nós tem uma lembrança, enfim, a vida inteira sempre viu aquela água sair da torneira, sabe que tem uma estrutura muito grande por detrás disso. Como é que vocês estão se preparando, né, para esse futuro, né? Qual que é a inovação possível dentro do saneamento? Como é que vocês estão vendo esses modelos novos como é que vocês estão participando dessa discussão de cidades mais inteligentes, de conceitos mais modernos de saneamento? Você passou aí por algumas situações que me parece também ser um desafio para vocês, essa questão até mais pedagógica das pessoas, né? Então, o que é indicado, né? Isso, e se melhorar a cultura, talvez o trabalho de vocês seja muito mais facilitado, né? Como é que vocês estão trabalhando esse futuro e como é que vocês estão ajudando nesse aspecto mais pedagógico, cultural das pessoas? É uma pergunta fantástica, porque assim, você falou várias coisas aí que vale a pena comentar. Nessa minha experiência de empresário, engenheiro sanitarista, etc., eu trabalhei no programa Floripa Se Liga na Rede, Trato pelo Cavari, Trato pela Lagoa, etc., que é esse programa que visava fiscalizar os imóveis para ver se eles estão com a correta ligação. Porque tem uma coisa interessante, a gente aprendeu na escola que tem que separar o lixo. Mas a gente não aprendeu na escola que na nossa casa tem que ter uma caixa de gordura. Exato. Ninguém sabe para que serve uma caixa de gordura. A gente não aprendeu na escola, quando a gente dá descarga, aquele tubo tem que levar o esgoto para um lugar. A gente até vê um tubo na rua e acha que tudo é esgoto. Mas ele tem um tubo que é drenagem e tem um tubo que é esgoto. Sim. E aí, a Florianópolis sofre disso. Muitas casas ligam seus esgotos na drenagem. Por que você tem problema de balneabilidade no centro, na beira-mar? Que é um lugar que tem rede de esgoto há 100 anos. Claro. Por que tem problema de esgoto lá? Porque as casas ligaram na drenagem. Ou a rede eventualmente está muito velha e quebrou e está indo para a drenagem e tudo mais. Então, assim, é uma questão... O saneamento, ele é a infraestrutura que talvez mais exija do uso correto. Eu costumo brincar com os colegas da Celesc que para eles é fácil. Conectou o fio ali, alguém plugou na tomada, na pior das hipóteses vai cair a chave e não dá problema. Não tem como você usar mal a rede de um fato que você gera um impacto na rua. Agora, eu posso usar o saneamento de forma errada de várias formas.
eu posso desperdiçar água, eu posso gerar um esgoto e levar no lugar equivocado, eu posso não acondicionar bem meus resíduos, eu posso impermeabilizar minha casa e entupir a rede de drenagem com... Então, assim, depende diretamente do uso do cidadão. E isso é um desafio para a Casan, porque fica parecendo assim, a Casan está delegando esse problema para a população, a Casan não tá fugindo da responsabilidade. E não é muito sobre isso, a gente sabe muito bem nossa responsabilidade, tanto que a gente investe nesses programas, né? Mas você falou sobre questões de inovação. A gestão do presidente Edson Moritz, ela foi muito feliz porque ela criou, pela primeira vez, uma diretoria de inovação e novos negócios. É o primeiro ano dela. E essa diretoria está com uma missão que tem tudo a ver com isso que você falou. Bom, a gente faz saneamento, o ano que vem a casa faz 55 anos. A gente basicamente faz saneamento praticamente do mesmo jeito. A gente capta a água, trata, depois que a gente trata, a gente leva essa água para um reservatório, desse reservatório atende as casas. O esgoto que é gerado eu coleto, levo para uma estação de tratamento, trato e devolvo para o rio. É assim que se faz. Eu acho que é o sistema que todo mundo pensa, né? Isso. Que sempre aconteceu, né? Tanto que tem uma fala interessante, um documentário do Bill Gates, que ele fala sobre a questão de... O Bill Gates, ele é um cara que é aquilo, né? Ele atingiu todos os estágios da vida, né? Chegou um momento que fala, vou pegar um problema para resolver aqui, né? Ele queria resolver o problema do acesso à água e saneamento na África, né? Imagina o desafio. E ele foi atrás de estudar isso. Aí, com todo mundo que ele conversava, os especialistas, cientistas, engenheiros, todo mundo falava assim, tá, mas saneamento não é um problema. Não tem um desafio de tecnologia de saneamento. A gente sabe como distribuir água, a gente sabe como tratar, a gente sabe como fazer. Então, o que está acontecendo, né? Qual que é o problema? Qual que é o elo perdido aí, né? E aí, tanto que ele apostou lá num vaso sanitário que reutilizava a própria água. Um documentário fantástico tem no Netflix que vale a pena assistir. O que o presidente Edson tem olhado e tem colocado como desafio interno da empresa? A empresa, ela é uma empresa muito grande, né? 2.800 funcionários, 193 municípios. A gente fatura na casa de 2 bilhões por ano. É uma empresa realmente assim, grande, né? E nós temos uma série de problemas, assim, de questões de cultura da empresa, de mudar a forma de pensar, de entender, sei lá, cada instalador hidráulico da empresa que está corrigindo um vazamento na rua e está garantindo que aquele serviço seja feito rápido, ele está contribuindo para que reduza nosso desperdício de água, sabe, coisas assim básicas. Sem dúvida. Então, aí num olhar mais estrutural, a gente tem investido em... Bom, a gente tem alguns gargalos, tá? A gente capta a água, trata e distribui. Na distribuição, a gente perde algo na ordem de 35%. Já foi 45%, já foi 50%. Hoje, 35% é um resultado muito bom. A meta do marco de saneamento é 25%. Para vocês terem ideia. Então, assim, parece um absurdo, né? Mas um setor é um setor difícil. Porque, basicamente, você está colocando água sob pressão no tubo. E o tubo, ele está embaixo da terra, em cima de um asfalto. Que está passando carro em cima. Aí, esse tubo, você tem que plugar na casa das pessoas. Então, o tubo não é uma coisa estanque por todo o caminho dele. Ele está sujeito a falhas o tempo todo. Sem dúvida. Então, ele é um sistema que vai falhar, né? Os casos de mais assim eficiência, a gente está falando de 8% de perda, sei lá, no Japão, na França, que na verdade esse 8% é o tempo de você trocar o tubo mesmo, entendeu? Então já sabe que vai ter que trocar aquele tubo, então a gente perde água no processo, né? Trabalha com 8% de perdas. E a gente está estudando formas de resolver isso. Então, a gente está usando uma tecnologia israelense hoje que analisa por imagem aérea, identifica manchas de possíveis vazamentos. Estamos aplicando isso em Chapecó, já deu resultado. Um outro gargalo que a gente tem, quando a gente trata esgoto, a gente basicamente, o esgoto é 99% água, tá? Parece que não, mas é 99% água. Só que esse 1% que tem ali, dá trabalho de tratar. Porque ele tem muito coliforme fecal e aquela material sólido que sobra ali, a gente separa ele, né, no tratamento e depois a gente condensa ele na forma de lodo. E hoje isso é um custo para a empresa, porque gera esse lodo e eu tenho que transportar ele para um aterro sanitário. Sim. Só que esse lodo, a gente está falando de matéria orgânica altamente concentrada, nitrogênio, fósforo, tudo que é demanda para qualquer cultivo agrícola que você pode pensar aí. E ele tem um problema, esse lodo geralmente tem 50%, 60% de água, então assim, a gente vai de 99 para 50. Tá. Quando eu transporto, eu estou basicamente transportando água. Então eu vou pagar
para levar a água embora para jogar num aterro. Um material que tem muito valor em várias cadeias. A gente está estudando alternativas e oportunidades de criar um negócio com base nisso, porque isso é uma demanda para alguns setores. Setor agrícola, principalmente. Aí tem uma questão de regulação, porque é lodo de esgoto. Tem alguns metais pesados que podem estar ali no nosso esgoto. Sim. Algumas coisas que estão colocadas. Mas tem também você usar o lodo para gerar energia. Então, assim, tem uma série de possibilidades. Ao invés de transformar uma despesa em uma receita. Isso é uma visão que o presidente Edson tem trazido hoje. E muito além disso, assim, é olhar a empresa no papel que ela tem de empresa que serve e atende a gente numa demanda muito básica, que é a tal da água na torneira. Isso é uma coisa... A gente está lançando uma campanha, posso dar um spoiler aqui, que talvez quando o programa for pro ar já vai ter lançado, mas vai pro ar essa semana ainda uma campanha publicitária que a gente está fazendo que está um olhar sobre a água e o cuidado que se tem com a água na vida das pessoas. Então, assim, uma campanha linda que a gente fez que vai mostrar que para levar água na torneira é uma coisa muito mais complicada, mas o valor que tem daquela água na torneira ali é inestimável. A gente está falando de uma sociedade, de uma civilização que vive com 180, 200 litros de água por dia. Tem sociedades na África que vivem com 10 litros de água por dia. E aí eu trabalhei com um consultor suíço uns 10 anos atrás, quando eu trabalhei no Banco Alemão de Desenvolvimento, que ele me dizia assim, todo mundo tem saneamento. Porque se você não tem um vaso sanitário, você acha um lugar para fazer. Sim. Se você não tem água, você vai lá e busca. O que a gente faz é dar um saneamento digno. Exato. Né? No fim das contas, todo mundo tem. Às vezes a pessoa não tem luz em casa, mas saneamento tem. Porque ela vai a algum lugar e vai fazer. O resto é saber se ela tem um saneamento adequado. Né? Exato. Mas é um pouco disso, assim, uma visão que o Edson brilhante tem de transformar a visão, de não ser uma empresa dura, de infraestrutura. A gente fez uma pesquisa de imagem, as pessoas associam a Kazan àquela que abre um buraco e não fecha. Uma Kazan demorada para resolver um serviço. Então, essa visão que você fala dele está dentro desse novo investimento de 60 bilhões, né, que a gente viu de Santa Catarina, dentro de um planejamento. Os 60 bilhões, ele é uma conta estimada de qual seria o montante necessário para universalizar o saneamento em Santa Catarina. Não a Kazan, porque a Kazan são 193 municípios. No estado inteiro, né? A gente é 40% da população. A nossa conta talvez seja uns 15 bilhões. Então, é uma conta que foi feita assim, bem grosseira mesmo, uma estimativa geral, 60 bilhões. O que faria esses 60 bilhões? Levaria esgoto, coleta, tratamento de esgoto ou esgotamento sobre rodas para 90% das pessoas, 99% de atendimento de abastecimento de água para as pessoas, reduziria as perdas para 25%. Então a gente teria assim o ápice do saneamento com esse custo. E para isso acontecer, a premissa básica que a gente entende é fazer a regionalização do saneamento, organizar essa estrutura de blocos e aí definir. Esse bloco vai conceder para iniciativa privada, esse bloco a Kazan vai prestar junto com o sistema autônomo, ou a Kazan vai prestar aqui e vai fazer uma PPP. Então, todos esses modelos de negócio estão em aberto. E sim, o presidente Edson tem estudado isso. Né? Temos consultorias trabalhando hoje dentro da empresa para olhar o que a gente pode fazer diferente. Porque definitivamente, o modelo que a empresa fez nos últimos 55 anos não é o que vai acontecer nos próximos 55. Né? Então, é um cara que sabe que nesse momento que ele está passando ali pela empresa, ele quer deixar essa marca. Né? Obviamente que o governador confiou nele para ele fazer esse trabalho e tudo indica que ele tem entregado. Né? A empresa teve um lucro recorde no ano passado, está conseguindo investir, melhorou a situação de caixa, fazendo a lição de casa, reduziu despesa, cortou despesa desnecessária, arrumou a casa. Né? Eu acredito que o que você falou, na verdade, antes ali é a chave de tudo, que é a mudança de cultura, né? Porque o saneamento é aquela coisa que não dá voto, digamos. Ninguém quer... Tipo, uma obra, todo mundo quer que resolva o problema. Mas ninguém quer que a obra seja feita, que ela atrapalhe. E, às vezes... elas não são casadas, que nem nos municípios, né? Vai consertar um lado, mas não conversou com a rede de saneamento, daí faz tudo de novo o serviço. Então, são coisas assim que a população ela precisa ver o valor que tem. Sim. A questão do saneamento nessas frentes, nesses pilares do resíduo, do esgoto. E eu digo assim, por que é mudança de cultura não só dos gestores, mas também da sociedade, né, como um todo?
É porque a gente só vê o problema quando ele nos incomoda, né? Sem Quando o dúvida. caminhão do lixo não passa a recolher, que a gente vê que o lixo tá ali, é um problema. É. Se o esgoto vaza na rua Se porque vaza na entupiu. rua, deu aquela enchente, contaminou, todo mundo ficou contaminado porque a enchente. E aí entra também a questão do impacto das mudanças climáticas, né? Sem dúvida. Como afeta. Então, se eu penso, se a mudança de cultura não ocorrer, não só, claro, dos órgãos, da administração pública, mas principalmente da população, né? O olhar que tem a responsabilidade nisso não tem como avançar, porque quando tem a política envolvida, questões de regulamentação e tudo Uhum. mais, como que os ambientes vão prosperar se não tiver isso, né? Ok, a questão do saneamento. E na questão de prosperar, Santa Catarina, ela é, assim, referência nesse avanço. Eu estava olhando os índices de saneamento têm melhorado, né? O Trata Uhum. Brasil colocou o índice de Santa Catarina e até a presidente do Trata Brasil, se eu não me engano, ela comentou do investimento que vai ter aqui, como vai crescer, justo pelo que você falou. Sim. Aonde tem turismo, tem que investir, aonde tem a questão imobiliária, tem que investir. Uma coisa liga a outra, né? Não é à toa que a gente vê alguns estados com precariedade Uhum. nisso, porque também não se investe na qualidade de vida das pessoas, na qualidade de vida, que nem você falou, tem que ter um acesso mínimo É. de qualidade. Então, eu acho que volta, né, a questão da governança nesse sentido. Com certeza. E da governança daí para te trazer, assim, esse olhar para daqui a pouco a gente ir para os finais aqui, né, do tempo. Mas a governança hoje das instituições que trabalham à frente do saneamento, né? Como que está sendo feita para a Uhum. transparência acontecer? Por exemplo, eu sou uma cidadã que eu quero informação, que eu quero que lá no meu bairro seja resolvido tal coisa, e a gente Uhum. sabe que eu digo que é polêmico o assunto porque várias situações deixam a desejar, né? Como que a governança vai ocorrer daqui para frente para chegar a alcançar essa meta até Uhum. 2033? Porque não envolve só esses desafios, mas a questão toda de um investimento que às vezes ele parece ser muito e talvez não é o necessário para atingir a meta até tal ano, né? Sem dúvida, sim. Talvez você deixou pro final a pergunta mais difícil, né? Mas brincadeiras à parte. Não, mas fica à Já tá vontade, fica pedindo à um vontade. Pois segundo é. Mas, episódio, né, com o mas eu acho Vinícius. que a gente vai fazer mesmo. A frente de Ah, pô. resíduo, eu que sou apaixonada, né? Sim, Vamos vale muito a combinar. pena. Vamos Inclusive, tem combinar. pessoas boas para indicar para essa conversa. A questão, assim, a prioridade das pessoas hoje, se a gente for, assim, fazer uma pesquisa aí de opinião, é, a maioria das pessoas sequer sabe que eles precisam de rede coletora ou de esgoto em casa. Eles sabem que precisam de água tratada e tudo mais. Esgoto, não. E aí, você falou da questão da política, né? É uma obra que não dá volta. Esse é um discurso Não antigo, dava. mas que ele, de certa forma, em alguns lugares ainda é. Porque é aquela história que eu falei, todo mundo tem saneamento. Se eu dei descarga e meu esgoto sumiu da minha casa, eu tenho saneamento. Eu não Exato. vejo mais, tá resolvido. Aí, Se não é uma preocupação, tá resolvido, né? aí vem, ó, você pode ver, prefeitos que não são de cidades litorâneas. Eles não colocam esgoto como pauta política. Mesmo na campanha do governador, campanha do prefeito Topaz, vai ver como é que entra o saneamento. Entra a questão de vulnerabilidade, etc. Tal. Mas saneamento mesmo, esgotamento sanitário, é muito complicado. Porque a questão do voto tem essa. Qual que é o impacto que tem no dia 1, depois que minha rede coletora está pronta para ser conectada? Pô, eu vou ter que fazer uma obra na minha casa. Que antes eu tinha fossa, vou ter que desativar essa fossa, vou ter que ligar na rede coletora. Daqui 6 meses, se eu não fizer, a companhia vai cobrar o meu esgoto mesmo se eu não tiver ligado. E aí depois, se eu não tiver ligado, eu já estou pagando. Aí depois a Floran, a Fundação Ambiental do município, vai lá te multar por crime ambiental. Então pensa, a situação do cara estava confortável. Ele eu costumo brincar. Ele Bem, paga R$ 200 de internet e de dados no celular, mas não quer pagar R$ 100 de água e esgoto. Não quer pagar 30 de resíduos, né? Exato, Porque a exato. percepção de valor exatamente. é totalmente Porque distorcida. sempre teve também, né? Sempre, Distorcida. não é que sempre teve, né? Tem lugares que não tiveram, mas o que a gente falava antes, é algo que é inerente à nossa existência, assim. E no Brasil,
tu fala, né? Na África se vive, aqui tu falou 200 litros, né? 200 litros é a média do... Uma média, né? É. Na África, 10 A Califórnia litros. é 400. 400, né? É. Então, assim, apesar de alguns lugares, como a Manu falou, mais desiguais, mas há uma abundância no Brasil e essa questão cultural, né? Tem que chegar na minha casa e eu sei que tem que sair pela minha descarga e depois eu não tenho que me E preocupar esse com problema isso, não né? é meu. Esse problema não é meu, né? Isso Então aí. isso é muito, é uma questão cultural que imagino que você tem falado, né? Tá nos objetivos de gestão de vocês, conscientizar, né? Ter essa postura mais pedagógica, digamos assim, com Sim, o e público, né? aí, uma coisa que tá na nossa mesa lá, a gente quer melhorar o nosso balanço social. A gente quer fazer uma publicação mais fiel ao que a gente realmente faz. E fugir da obrigação legal de publicar lá quantas mulheres trabalham com a gente, quantas estão em cargo de chefia, etc. Fugir um pouco só dessa obrigatoriedade. A gente quer realmente mostrar, tá, qual que é o impacto que a gente tem na vida das pessoas por essa questão da água, o que a gente está economizando de saúde, o quanto essas pessoas estão tendo uma vida mais digna por causa disso. E isso está na meta do presidente também, porque ele quer comunicar melhor. Ele é um cara que não é da área. Imagina, ele foi diretor de uma indústria cerâmica, diretor de marketing. Ele é formado em direito. Ele trabalhou basicamente com comunicação. Sim. E aí é um gestor muito hábil, né? E aí caiu esse desafio na mão dele e ele tá lidando com muita habilidade. Por quê? Fez uma equipe boa, valorizou a empresa, a equipe, os funcionários, que é um ativo do Estado, né? Partindo do princípio que a empresa é do Estado de Santa Catarina, é um ativo muito valioso. É uma empresa que emprega os melhores engenheiros, os melhores técnicos, economistas, contadores, etc. Porque é uma empresa muito grande. Nós somos uma das maiores empresas de Santa Catarina. Claro. É uma empresa de saneamento e tal, mas é uma das maiores empresas de Santa Catarina. E tem muita coisa que é feita ali e a gente fica com a imagem daquele buraco aberto na rua, que tem que resolver. Esse buraco tem que ser fechado mais rápido. Esse atendimento no vazamento tem que ser feito mais rápido, sim. Então, o esforço que está ali é da gente arrumar a casa ao mesmo tempo que a gente comunica que, olha, o que a gente faz é muito bom, tem um resultado bom, sabe? E, óbvio, sempre dá para melhorar, mas a nossa entrega já é bem relevante, sabe? Ninguém está acomodado, muito pelo contrário, tem muita coisa a ser feita. Você vê, 15 bilhões de investimento para universalizar o saneamento nos municípios que a Casan atende. Não dá para fazer isso só com recurso da própria empresa, porque a empresa ela tem uma capacidade de captação considerável, né? A gente melhorou os indicadores, o rating, a gente consegue captar bastante recurso e esse recurso que a gente capta, a gente investe e depois a gente paga ele com tarifa, né? Inclusive, isso é um dos desafios do marco do saneamento em mostrar se é A viável ou viabilidade. não, se pode fazer ou não, né? Nós conseguimos comprovar a nossa viabilidade e tudo mais. Mas é uma questão assim de que a gente tem que compartilhar esse desafio. Né? E tem os agentes aí privados que estão querendo fazer isso. A Sanepar, o modelo que mais é interessante para a gente é o modelo da Sanepar, que é uma companhia estadual do Paraná, que o Estado fez a regionalização, a Sanepar atua na imensa maioria desses municípios, e agora a Sanepar está expandindo os seus serviços, chamando parcerias públicos-privadas. Então, a gestão continua sendo uma companhia estatal, com toda essa visão da utilidade pública que ela tem que ter, né? É uma empresa que dá lucro, dá bastante lucro, tem um ótimo resultado na bolsa, é carteira de investimento para muita gente, Sanepar, assim como Sabesp, etc. Mas é uma empresa que entrega um valor social, né? Então, o melhor dos mundos, assim, um benchmark muito interessante para a gente é o modelo que o Paraná fez. E para isso, obviamente, não é uma escolha da Casan, depende aí da Assembleia Legislativa entender isso, criar uma legislação. O governador deve mandar aí um projeto de lei para fazer esse processo de regionalização. E, infelizmente, a gente está atrasado. A gestão anterior não conseguiu fazer isso. Ela teve problemas políticos, né? Ela tentou fazer a regionalização no primeiro ano, mas a coisa não andou e tudo mais. Então, a gente perdeu aí pelo menos uns 4, 5 anos. Então, ninguém está aqui para lamentar isso, mas reconhecer o fato e trabalhar com o que está colocado. Então, hoje, para universalizar, a gente vai precisar de ajuda e para chamar essa ajuda tem que organizar a casa, né? Então, é um pouco Até isso que para está os colocado. investidores terem transparência para poder investir, Com confiança, certeza. né? Com certeza. E isso entra até na pauta ESG, fica a dica para empresas que olham para isso, investir junto no saneamento, né? A minha empresa, ela olha para isso, quer
Eu digo que o ESG não é obrigação legal, ele transcende Sim, isso, é justo o olhar do presidente que você falou, né? Não é só gerar os dados obrigatórios, mas ir além disso. sim. E juntar com essas forças do privado para que invista também e todo aquele ecossistema, aquele local onde está sendo aquele empreendimento, ganhar, né, com saneamento de Com qualidade. certeza, a gente acredita muito nisso. Inclusive, a gente é signatário do movimento ODS Santa ODS. Catarina, né? Há muitos anos. É uma coisa que é central na empresa, mas a gente quer fazer mais, assim, com certeza. Não quer fugir só do obrigatório, assim, sabe? Então, e o presidente gosta disso, né? Ele gosta de fazer. Ele tem um adjetivo muito legal que fala, ele gosta de fazer um material arrumado, uma coisa assim. Ele usa essa palavra. A gente tem que fazer um negócio arrumado, bonito, bacana, impactante. E tá lá na minha mesa para fazer isso acontecer. E é um desafio, Legal. porque não tem que fazer mais do que a Sem obrigação e dúvida. além da obrigação. É isso, é isso. E uma pessoa que já vem com essa pegada de marketing também, e tu falou de uma gestão dele também. É interessante, né? Quando a pessoa vem de fora também tem esse perfil gestor, querer explicar, né? Querer tornar mais claro, mais translúcido para as pessoas, né? Que talvez para pessoas que de repente já são desse termo, talvez passe, né? Mas acho que voltar a partes mais essenciais, a questões mais essenciais de saneamento, isso impactando na cultura, né? E tu trouxe aí, eu acho que fica uma boa lição nessa questão da inovação. Então, vocês estão investindo essa diretoria de inovação, estão trabalhando na eficiência, então reduzir essas Sim. perdas, né? Na questão de comunicação, né? Então, com Uhum. campanhas atreladas a isso, né? E se comunicando realmente com o que vem de novo, né, nas cidades e eu acredito também que inspirando projetos como o Sapiens Park, por exemplo, né, que a gente está aqui nele agora, mas novos projetos mais que já nasçam de uma forma, com uma mentalidade sustentável, né, uma mentalidade mais segura e mais conectada com o futuro, né? Muito bacana, muito legal, gostei bastante do tema. E essa frente também do saneamento, deixar uma mensagem que é polêmica, assim, quem vem de fora, né? Ah, eu vou passar minhas férias lá em Santa Catarina, vou pro litoral. Daí chega, tem a questão da vulnerabilidade, se pode Sim. utilizar ou não. Isso também é uma frente de comunicação que eu vejo, agora morando há um ano e pouco aqui, que tem que melhorar muito, né? Porque as pessoas vêm assim, sem noção nenhuma, vão lá para o mar totalmente inviável para É. banho. E é algo muito assim grave, né? Porque impacta muito na saúde das pessoas e acho que essa comunicação também precisa ser reforçada, né? Demais, porque assim, essa questão da vulnerabilidade é uma coisa que transcende o papel da casão, porque é o seguinte, né? Como é que funciona? Eu falei para vocês, né? Tem água, esgoto, drenagem e resíduos. A drenagem, ela basicamente vai coletar água de chuva. E a água de chuva, por onde que ela passa antes de ir para a galeria? Ela passa pela rua. Claro. A rua não tá limpa, né? O presidente brinca assim: a rua que a gente anda, pô, tem cocô de cachorro, tem coisa de natural, né? Tem coliformes fecais naturais Claro. ali. Então, a chuva vem para lavar a rua, levar isso para uma galeria de água e para onde que vai? Se a gente mora numa ilha, para onde que vai essa água da chuva? Vai direto para o mar. Qualquer cidade litorânea do mundo que não tem um tratamento da drenagem, a recomendação é 48 horas depois da chuva você não entra na água. Na Califórnia, tem surfista que é internado com disenteria e diarreia. Por quê? Nesses eventos de chuva, geralmente tem um swell bom junto. Uhum. O cara fala: entre ficar com dor de barriga e perder essa onda, eu vou surfar. Sim, sim, Só que a gente está falando da Califórnia, um lugar que é o saneamento universalizado, que não sim, tem sim. problema. E aqui a gente realmente tem esse problema, porque, primeiro, drenagem é da prefeitura, não é da Casan. A Casan, ela tem que garantir e cobrar que as pessoas liguem corretamente, mas ela não É, pode obrigar as pessoas. Quem exato. obriga mesmo é a prefeitura, porque ela tem poder de polícia A para fazer isso. fiscalização, Só que a né? prefeitura também não dá conta. A prefeitura não tem que ser o pai do cidadão de falar: ô querido, vamos ligar aí, sabe? Ela faz campanhas, ela tenta, mas muitas vezes, tem uns casos anedóticos assim. O cara tem um restaurante ali na Rendeiras e ele reclama que vaza esgoto na frente do restaurante dele. Aí vai uma fiscalização lá, e o que acontece? O cara não tem uma caixa de gordura adequada. Quando ele não tem a caixa de gordura adequada, vocês já viram gordura no ralo, o que acontece? Ela endurece.
Essa gordura que ele não reteve na caixa no restaurante dele, vai pro tubo na frente do restaurante dele. O que vai acontecer? Vai transbordar o esgoto. Então, muitas vezes, ele que está causando aquele problema, ele não sabe. Então, assim... Tem as frentes a nível municipal, estadual e as responsabilidades do cidadão Sem como um dúvida. todo. E a fiscalização, se ela não existir, acaba que É. tudo vira um caos, né? E agora, assim, caminhando para o final, né? Qual que é a mensagem, assim, que tu vê que deveria deixar? Eu fiquei bem feliz do presidente ter um assessor que é da frente ambiental, tem essa visão também, né? Uhum. De inovação e essa frente do direito também, tu entende, então, das leis, que tudo, né? Onde a gente for fazer qualquer coisa, tem a legislação para observar. Que mensagem que tu acha que, frente ao marco do saneamento e os desafios que Santa Catarina tem, principalmente Florianópolis, né? Uhum. O que deveria ser prioridade agora para melhorar os índices? Bom, a visão do presidente Edson dessa gestão é muito clara, assim. O papel que a gente teve de fazer uma transformação na empresa está colocado. O presidente iniciou uma transformação na Casan, isso está acontecendo, isso está aparecendo. Isso só não é suficiente. A gente precisa fazer um esforço muito forte de garantir que Santa Catarina tem um ambiente institucional organizado para a prestação de serviço de saneamento de forma regionalizada. Vamos fazer um parênteses aqui. O sul da ilha de Florianópolis consegue pegar água da Lagoa do Peri. A região central e já indo um pouco ali esse C401, depende de água que vem lá do Rio da Palhoça, que atravessa a ponte. O saneamento é regional. A ilha, a gente estava falando da Pedrita lá, Uhum. não sustenta sozinha. Ainda no caso da Pedrita, ainda consegue atender a construção civil Exato, com jazida. exato. Mas a água que a gente gera na ilha não atende a ilha. A gente depende do externo. Então, outros municípios é assim também. Às vezes o município tem uma condição privilegiada porque tem um rio próximo, mas vai gerar esgoto ajusante para o cara lá de baixo pegar. Claro. Então o saneamento é regionalizado. Então o nosso apelo, né, enquanto empresa, e não porque isso beneficia a Casan em si, beneficia o cidadão catarinense. É sobre o cidadão catarinense ter dignidade no saneamento. E não é sobre fechar o mercado para a iniciativa privada, muito pelo contrário. É para que a iniciativa privada consiga participar de forma adequada, correta, sem que a gente explore e deixe só alguns privilegiados, com alguns municípios privilegiados e outros municípios tendo que o Estado bancar. No fim das contas é isso. É sobre ou essa conta ser equânime, dividida entre todo mundo de forma justa, ou alguns que vão pagar muito para ter pouco serviço e alguns que eventualmente vão pagar pouco para ter o melhor serviço. Então, não é um papel da Casan fazer esse. Nosso papel é prestar serviço para os municípios que querem o nosso serviço. Com o novo marco, a gente tem essa limitação que os municípios não podem prestar diretamente para a gente. Tem 30 municípios que querem voltar para casa e não conseguem. Então, para isso acontecer, tem que ter esse processo de regionalização, porque aí, em bloco, essas coisas podem ser decididas, e não individualmente, via licitações isoladas, processos burocráticos difíceis, inclusive sujeitos ao processo de corrupção, né? A gente tem casos de operação mensageiro, coisas que envolveram contratos de lixo em Santa Catarina, muito Bastante. preocupantes, né? Em todos os lugares Que tem. envolvem essa lógica de um município concedendo um serviço para um prestador, sabe? Então, o ambiente ético de governança aí, ele vai ser favorecido de um ambiente regionalizado, de um colegiado de prefeitos, uma autarquia interfederativa, que é como o modelo legal prevê, que decide o que é melhor para todo mundo. E não Florianópolis fica com a melhor condição e Angelina sofre o passivo, sabe? Esse é o caminho que a gente acredita e a gente espera e acho que o governador vai conseguir fazer esse processo. A gente torce, né? É isso, é isso. Mas obrigada, né, pela participação aqui no Selo Cast. Eu acho que essa pauta a gente pode comunicar mais frentes, porque o podcast tem essa ideia de levar tudo que é a frente de inovação, sustentabilidade, ESG, comunicar cada vez mais, não só para as pessoas que eu digo que estão na nossa bolha, que é fácil falar quem já entende disso, mas muitas que não estão e precisam entender que elas fazem parte, né, para mudar essa cultura que a gente tem hoje e evoluir bastante. E o Vinícius traz isso de uma forma bastante clara, né? E eu acho que esse é o papel, né? O papel da Casan e o papel de qualquer outra empresa que tem um impacto tão grande na nossa sociedade, como a gente falou algumas vezes aqui, trabalhar de forma pedagógica, né? Ser um agente também de transformação dessa cultura, além de
também se modernizar, né? Fazer com que, eu achei fantástico, né? Vocês pensarem, por exemplo, em transformar um resíduo em dinheiro, atender outros mercados, né? Essa é uma eficiência que talvez não seja percebida ali diretamente na torneira, mas certamente vai abrir várias outras portas para vocês, né? Certamente reduz a tarifa do cara. Reduz a tarifa. Reduz a tarifa. Eu acho que esse aí já é um grande ponto. É claro, já é um grande ponto, né? Então, realmente, Vinícius, obrigado aí pela tua participação, pela transparência aí nas informações, viu? Não teve nada muito polêmico, né, mano? A gente deixa para os bastidores, talvez. A gente deixa para os bastidores e tal. A gente nem falou de emissário submarino, a gente falou de um monte de coisa. Tem um ouvinte na linha aqui agora que tá com problema lá, ele queria ver se podia resolver e tal. Brincadeira, manda o protocolo aí. Manda o protocolo. Vinícius, obrigado, cara. Obrigado pelo papo. Obrigado a vocês, foi um prazer. Fiquei muito animado com a oportunidade. Tenho certeza que o presidente vai gostar do resultado também. E, enfim, as portas lá estão abertas para vocês conhecerem a nossa empresa. Se quiserem conhecer alguma estação de tratamento, vai ser um prazer receber vocês. Com certeza, a gente tem, junto com o podcast, essa frente que a pessoa traz aqui, dá os exemplos, mas além do podcast, é uns vídeos que a gente quer mostrar na prática, né? Vai Porque ser um prazer. falar, como é que diz, até papagaio fala, mas na prática Sim. a gente quer mostrar também como com certeza, feito. estaremos de portas abertas lá para vocês fazerem esse trabalho. Parabéns pelo trabalho, né? A gente está muito feliz aí com essa oportunidade de estar num espaço prestigioso como esse, assim, de falar de um tema tão nobre e com essa tranquilidade e seriedade que merece, né? É isso. Obrigado. Fiquem então ligados, né, no Selo Cast. Em breve vai estar no ar agora esse podcast e fiquem ligados nos próximos.